Vamos lá, então, gente. Alguém poderia me dizer, alguém aí, por que seria importante eu aprender a calcular o consumo de energia elétrica de um aparelho? Ou melhor, entender o que leva ao consumo de energia do aparelho? Por que será que eu aprendendo como é que faz um cálculo, isso poderia ajudar, por exemplo, na minha conta de energia? O que será que é levado em conta para se calcular o consumo de energia de um aparelho? Como será que todo mundo aqui, acredito eu, que recebe uma conta de energia em casa, não recebe? Por que será que vem aquele valor? É mais ou menos isso que a gente vai tentar entender. E aí, esse cálculo, essas continhas que tem que fazer, o mais importante é vocês perceberem quais são os fatores que levam ao consumo maior ou menor de energia elétrica. Tá? O cálculo, gente, no nosso caso em ciências, ele só nos ajuda a compreender tudo isso. O mais importante é a ideia que está por trás dele. Né? Então, assim, eu percebi que muitos que fizeram erraram a conta. Mas o mais importante da atividade é entender o porquê que a gente está fazendo essa conta. Eu não, eu vou inventar, vou dar uma atividade lá que tem continha. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam o que ou quais os fatores que levam ao consumo de energia elétrica dos aparelhos. Bom, para fazer essas continhas, esse cálculo, a gente vai precisar usar algumas fórmulas. Essas fórmulas vai ajudar a gente a calcular, a fazer esse cálculo. Eu vou fazer um exemplo só na atividade que eu vou compartilhar agora. Deixa eu compartilhar a atividade que eu deixei disponível. 2 anexos, um anexo para vocês verem como é que faz, e o outro anexo é com exercício que vocês têm que responder. E deixei um vídeo, uma videoaula que eu mesmo fiz no ano passado, para explicar como é que faz esse cálculo. Então, tem 2 ajudas aí. Tem a videoaula que eu deixei disponível e tem o anexo 2 aí que explica. Eu deixei a videoaula que eu fiz, né, que está lá no meu canal, o anexo 1, que explica um exercício resolvido, e deixei o anexo 2, que é o exercício que tem que responder. Como a gente está fazendo online, eu deixei pouco exercício, para não dificultar muito. Se a gente estivesse em sala, a gente faria mais outros exercícios, dificultaria um pouco, colocaria situações problema, mas volto a falar, o que eu quero que vocês entendam é o porquê que a gente está aprendendo a fazer esse cálculo. Tá? Antes de compartilhar com vocês o exercício, vamos pensar o seguinte. Um aparelho que utiliza energia elétrica, ele vai transformar essa energia elétrica em trabalho. Ou seja, ele vai pegar aquela energia e ele vai desenvolver um trabalho com aquela energia. Né? Esse trabalho que ele desenvolve, ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente. E o que vai determinar se ele vai ser mais eficiente ou menos eficiente? É a potência do aparelho. Então, quando a gente fala em potência do aparelho, ele tem até uma unidade de medida, que é um W, né, de James Watt, determina para a gente se aquele equipamento ele é mais ou menos eficiente. Consequentemente, aparelhos que têm maior potência, a tendência deles é ter um consumo de energia muito maior. Se a gente olhar na casa, chuveiro, ferro elétrico, ou qualquer outro equipamento que tem que, por exemplo, trocar calor com o ambiente, ele vai precisar ser muito mais eficiente nisso, então ele vai ter uma potência maior, consequentemente ele vai ter um gasto maior. Porém, não é só esse fator que determina se aquele aparelho vai gastar mais ou menos do que o outro. O tempo de uso também é muito importante. Então aí a gente já mata o objetivo principal daquilo que a gente está estudando. Por que eu estou aprendendo a fazer cálculo de energia usando essas fórmulas básicas? Primeiro, a gente entender que tanto a potência de um aparelho como o tempo que ele fica usado, que ele é usado, ele fica em funcionamento, ele é utilizado, vai determinar o gasto energético, ou seja, o quanto de energia ele vai precisar.
Consequentemente, gente, na nossa conta, isso vai ser transformado em dinheiro. Ou seja, esse consumo de energia, ele vai ser transformado em dinheiro. Esse é o nosso objetivo. A gente conseguindo fazer esse cálculo, eu posso perceber dentro da minha casa quais equipamentos e onde buscar informação nesses equipamentos, se eu posso substituir ele, por exemplo, por um menos potente, mas que vai me entregar aquilo que eu estou precisando, mas eu não preciso ter um aparelho muito potente, eu posso ter um aparelho mais simples. Eu costumo falar muito para vocês, e volto a falar aquela questão do senso comum. Quando a gente usa a ciência para sair do senso comum, de fato a gente está usando a ciência como algo positivo. Quando a gente não usa a ciência para sair do senso comum, é aquilo que todo mundo acha que tem que fazer. Achismo. Quando a gente sai do senso comum e usa a ciência para algo que vai trazer uma evolução, aí sim eu estou aprendendo ciência. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou precisar comprar um aparelho na minha casa. Só que eu não quero gastar muito com energia. Ixi, agora, como é que eu vou saber? Se você já aprendeu que a potência determina se aquele aparelho gasta muito ou pouca energia, isso já te ajuda demais. Porque você vai poder escolher um produto, muitas vezes, mais barato, não precisa ser, muitas vezes, tão potente, e que ele vai te fornecer o mesmo serviço que um outro que fosse mais potente. A gente acha que sempre aquele mais potente é o melhor. E nem sempre é. Muitas vezes um aparelho menos potente, ele vai te fornecer aquilo que você precisa. Vou dar um exemplo. Esses dias, eu gosto de fazer muito aqueles trabalhos manuais. Construir as coisas mesmo. Por exemplo, esses dias eu fiz uma luminária, eu fiz uma base do notebook com cano PVC. Então eu faço vários trabalhos manuais. E a minha furadeira, ela quebrou. Eu utilizo a furadeira para trabalhos simples, que não precisam de uma potência muito alta. É diferente se eu tivesse que furar uma parede muito grossa. Então eu fui procurar um modelo de furadeira que servisse para mim. Primeira coisa que eu fui buscar era preço e potência. Por quê? Não adianta nada eu comprar um aparelho muito potente, com uma furadeira muito potente, que vai ser muito cara, sendo que eu não vou usar essa potência toda. Eu preciso de uma furadeira mais simples, mais barata, que vai servir para mim. Quantas vezes eu vi, porque eu já trabalhei em locais assim, que o vendedor empurrou um determinado aparelho muito mais caro para a pessoa, porque convenceu a pessoa a comprar aquele aparelho somente porque era mais potente. E aí ele gastou muito mais, teve aquele aparelho muito mais potente, gastou muito mais energia e no final das contas não serviu para nada. Então esse é o objetivo. Então agora a gente vai entrar na parte do cálculo, que é o que tem na atividade. Então, a atividade não é só o cálculo em si, a atividade tem um objetivo que eu expliquei antes aí no comecinho da aula. Gente, para fazer esse cálculo, que a gente quer saber o quanto de energia consome no mês e o quanto que é isso em dinheiro. Na conta de energia, vem o consumo mais a quantidade de impostos. Então, quanto mais difícil é a produção de energia, o valor do quilowatt-hora, que é a medida de consumo de energia, ele vai ser mais caro. Se aumentarem os impostos sobre a energia, também a conta vai ser mais cara. Então, a conta é os impostos mais o consumo. Quanto mais difícil produzir energia, mais cara a conta. Quanto mais o governo aumentar os impostos sobre a produção de energia, mais cara é a conta. O que a gente está tentando entender aqui é como que faz o cálculo do consumo do aparelho. Bom, quais informações a gente precisa para fazer esse cálculo? Basicamente, duas que estão aí na tabela. Um deles é a potência, eu vou riscar, às vezes demora um pouquinho para aparecer para vocês. Deixa eu só colocar aqui no pincelzinho. Às vezes demora um pouquinho a hora que eu risco aqui, ó. A potência, que é esse que eu circulei, e o tempo que ele fica ligado. Então, são esses dois dados que a gente usa para calcular para chegar no consumo. Consumo.
para chegar no consumo e chegar no quanto esse consumo eu vou pagar em dinheiro, tá bom? Então, agora aqui a gente vai aplicar esses números numa fórmula. Eu fiz aquela videoaula dividindo em 3 partes. O cálculo, ele tem 3 partes. Tem pessoas que, para fazer o cálculo, já bate o olho, não precisa ficar fazendo passo por passo, ele já bate o olho, ele já sabe quanto que dá um, já vai para o outro e vai para o outro. Tem gente que não. Tem gente que faz o quê? Precisa montar a conta, precisa estruturar melhor para poder resolver. Tem gente que tem mais facilidade. Então eu montei de um jeito, passo a passo, para que ficasse fácil para todo mundo, porque é uma aula que eu não estou com vocês. Não é uma aula presencial, então é mais difícil. Então eu tentei fazer o passo a passo para vocês entenderem. Então vamos lá. A gente vai calcular o consumo em quilowatts-hora, esse que eu estou circulando aí, que é a unidade de medida de consumo. E a gente vai ver quanto que esse consumo causa ou gera de lucro, de dinheiro, quanto que gasta em dinheiro. Então vamos lá. A primeira fórmula que eu vou usar é essa aqui, ó. Eu vou calcular o quanto esse aparelho consome de energia durante um dia. Por isso que eu sei que durante esse dia, esse aparelho, no total que ele ficou ligado 4 horas. Então eu já tenho essa informação. Ah, professor, mas em casa eu não sei. Como é que eu faria? Você pode fazer aproximado. Se você fizer aproximado, você já tem uma ideia mais ou menos de quanto que aquele aparelho consumiu. Né? Então, por exemplo, aqui eu consigo calcular no meu dia o quanto que o computador que fica ligado praticamente o dia inteiro para acompanhar vocês aí no Google Sala de Aula, ele vai gastar durante um dia e durante um mês. Bom, eu vou pegar então e vou substituir os valores. Então a primeira parte é calcular o consumo por dia. Eu pego o consumo por dia, mantenho, né, não vou trocar, e vou pegar o primeiro valor, que é a potência. Se vocês olharem na tabela, a potência do televisor é 100. Então eu troco a potência pelo 100. Se eu olhar aqui também, vocês vão ver que horas, o tempo, são 4 horas que ele fica ligado por dia. Passo um traço aqui e divido por 1000. Ah, professor, por que você divide por 1000? Porque se vocês observarem, a potência ela está em watts, que é uma unidade de medida de potência. E eu quero a resposta em quilowatts-hora. Então eu tenho que dividir por 1000. Se a gente estivesse em sala, a gente ia aprender como é que faz a conversão. Como a gente está online, eu tive que diminuir, reduzir a quantidade de exercícios, pelo menos para vocês entenderem a ideia geral. Agora eu vou desenvolver a conta. Aqui que pega, muita gente erra nesse momento. 100 vezes 4 dá 400. Dividido por 1000. E aí, às vezes, o pessoal vai para esse momento e acaba se complicando. A gente vai pegar o 400 e dividir por 1000. Deixa eu mudar a tela aqui, ó. Colocar uma em branco. Vou fazer uma divisão. Peguei lá os 400 e vou dividir por 1000. Gente, se o 400 ele é menor que o 1000, obrigatoriamente, eu tenho que baixar um zero aqui. Aí sim, aí eu consigo fazer a divisão. Como está tudo igual, gente, eu posso cortar os zeros aqui, ó. Corto o zero de cá, corto o zero de cá. Não posso esquecer de colocar o zero e vírgula aqui dentro. Agora eu consigo dividir de boa. 4 dividido por 1 é 4. Fiz a primeira parte. Então, gente, vou voltar aqui na tela anterior. Eu peguei esse valor de potência, peguei o valor de potência, peguei o valor de horas que está ligado e achei o quanto a televisão consome por dia. Por dia. Só que eu quero saber no mês inteiro. Agora vem a segunda parte. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui a tela. A gente calculou por dia. Eu vou pegar aquele valor que eu achei lá atrás, que é o 0,4. Eu estou substituindo aqui. Tudo bem, gente? Eu estou falando, mas tudo bem para vocês? Tudo. Então tá. Eu só estou trocando. Eu achei aquele valor lá atrás, eu vou trocar.
como é um cálculo que eu faço por mês, como tem mês que tem 31 e tem mês que tem 30, para deixar mais ou menos arredondado, eu vou usar 30. Então, eu vou fazer esse número vezes 30. Gente, se eu quisesse saber dessa televisão por dia, eu já parava no 0,4. Aí era só eu achar o valor em dinheiro. Como eu quero saber no mês inteiro, eu tenho que multiplicar por 30. Fazendo essa continha, montando ela aqui, ó, bem simplesinho, e tem gente que erra nesse momento também. Por que eu coloquei o zero aqui para fora? Porque ele está desse lado, ele não vai influenciar na conta. Então, eu copio aqui o zero, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 0 é 0, com 1 aqui em cima é 1. Eu tenho um número que tem vírgula. E esse número tem uma casa só depois da vírgula. Uma casa. Se eu contar daqui para cá, coloco a vírgula aqui. Ele dá 12. 12 o quê, professor? 12 kWh. Ou seja, aquela televisão que tem uma potência de 100 watts, potência baixa, que fica ligada, em média, 4 horas por dia, ela consome 0,4 kWh no dia. Se ela ficar ligada todo dia no mês, pelo mesmo período, ela vai gastar no mês 12 kWh. Acabou? Não. Eu vou transformar isso em dinheiro, gente. Aí que vem a parte do bolso. Deixa eu mudar a tela aqui, ó. Vou mudar aqui também. Aquele valor que eu achei lá, 12, eu vou multiplicar ele pela tarifa local. O que é essa tarifa local, professor? É a tarifa de quanto é o valor do quilowatt-hora na nossa região. Esse valor, gente, ele muda de região para região. Porque muitas vezes uma região está com dificuldade de produção de energia, às vezes num determinado estado tem algum imposto a mais ou tem um imposto a menos. Então esse valor ele vai mudar. Dá para saber o valor na conta? Dá. É uma outra história. Mas vamos imaginar que nesse exemplo que eu estou usando, cada quilowatt-hora, então 1 quilowatt-hora, ele custe 70 centavos. É isso que eu vou usar. Eu vou pegar esse 12 e vou multiplicar ele por 0,70. Então, 0,70 vezes 12. 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 7 é 14, 12 vezes 0 é 0, subir 1, desce 1, sinalzinho de mais, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 0 é 0. Somo tudo. 0, 4, 8. Uma continha normal. Acabou aí? Não. Deixa eu arrumar o 8 aqui, que não tá legal o 8 aqui. Peraí. Deixa eu arrumar o 8. Melhorou muita coisa, mas tá bom. Gente, percebam que eu tenho, depois do número aí, eu tenho, do 0,70, eu tenho duas casas. Então, eu conto duas casas aí, daqui para cá, né, do 0 para cá, coloco a vírgula aí. Então, percebam, gente, essa televisão que ficou ligada durante 30 dias, 4 horas por dia, naquela conta que eu paguei no mês, ela gastou R$ 8,40. Ou seja, eu cheguei num número, eu consigo saber o quanto que isso vale em dinheiro. Como eu falei, na casa da gente é mais difícil, porque você não vai ficar contando de todo o aparelho, quanto que ele fica ligado todo dia. Você dá para fazer por aproximação. Então você consegue perceber na sua casa que tipo de aparelho está causando mais impacto. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia errada que é só a quantidade de horas ligadas. E não é isso. A potência do aparelho influencia demais no consumo dele. Então, consumo é influenciado pelo quê? Potência do aparelho, né? O quanto que ele transforma aquela energia elétrica em trabalho, a eficiência dele, e a quantidade de horas que ele fica ligado. Então, como dica para vocês, o que eu levo disso para a vida, professor? Porque, muitas vezes, professor, eu não vou ficar calculando isso o tempo todo. O que é importante? Você perceber que, muitas vezes, um determinado aparelho,
Ele vai te fornecer um trabalho legal, sem você precisar comprar um muito potente. Vai te ajudar, por exemplo, você está com consumo excessivo de energia na sua casa, você vai conseguir perceber quais aparelhos consomem mais.